Glória a Deus. Querido, eu quero aproveitar você que está de pé, você possa abrir a sua Bíblia, possamos abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6 da Palavra de Deus. Enquanto você vai abrindo, eu vou fazendo um comentário. Ontem nós saímos para o evangelismo, saímos para um momento abençoador. Ontem à noite, saímos pelas ruas da Vila Helena, na Praça Central também, foi bênção, Deus. Nós aprendemos muito, nós fomos abençoados. E foi muito bom. Deus abençoe você que pôde ir conosco, você que não pôde. Na próxima, você com desejo no coração de estar conosco, você já é bem-vindo, tá bom, querido? Efésios capítulo de número 6, versículo de número 2, depois nós estaremos lendo também outros versículos. Você encontrou? Onde está escrito assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu vou ler mais uma vez. Aliás, eu gostaria de fazer aquilo que nós aprendemos na escola, para ficar gravado realmente no nosso coração, na nossa mente. Eu leio e você repete. Pode ser, querido? Pode ser? Então tá. Fala assim comigo: levai as cargas. Fala mais forte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Deus, mais uma vez te louvar. Nós queremos, Deus, mais uma vez, Deus, glorificar, engrandecer, exaltar o teu santo nome. Já fizemos isso, Deus, através dos louvores, através, Deus, de um momento, Deus, de adoração. Mas nós queremos, Deus, ouvir, Deus, mais algo de ti, Pai. Entregamos a ti o louvor e nós queremos, Deus, a resposta do alto, Pai, para as nossas vidas. Muitos dos teus filhos, Deus, vieram buscar aqui talvez tantas coisas, Pai, diversificadas, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que conhece o nosso coração, que conhece todo o intento, esquadrinha nossas mentes, nossos corações, Pai, as nossas intenções. Então eu te peço, Deus, nessa noite ministra sobre as nossas vidas. Abrimos a nossa vida, Deus, toda para ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se assente, por favor. Se assente nessa hora. Se assente nessa hora. Querido, a palavra do Senhor, constantemente, ela vem nos ensinando, e desde os tempos antigos, passa por Jesus Cristo e chega até os nossos dias, ensinando regras, modos, maneiras de nós sermos abençoados. Deus, Ele nos dá dicas, Ele nos aponta, Ele nos mostra constantemente a direção. Mas muitas vezes, na caminhada cristã, nós sempre comparamos assim aquilo que acontece nas mídias nos dias de hoje. E nós muitas vezes compramos aquilo que não temos necessidade, aquilo que não precisamos ter. Muitas vezes nós queremos mostrar aquilo que não precisamos ser, queremos representar algo que não é para nós. E muitas vezes nós confundimos aquilo que nós vemos na caminhada e acabamos parando em muitas distrações, onde a noiva, ela está caminhando até o altar, onde ela vai se encontrar com o noivo. E as distrações, como eu sempre comento, que acontecem muitas vezes no dia do casamento, e as distrações muitas vezes fazem com que nossos olhos venham a perder o foco. E a palavra do Senhor, querido, ela nos diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo. Porque quando nós falamos a respeito da lei, nós somos levados ao Antigo Testamento. Nenhum dos homens conseguiu cumprir a lei. Tiago comentou assim a respeito de se alguém se quer tropeçar em uma vírgula, em uma letra da lei, ele tropeçou nela toda. Porque a vírgula, qualquer letra faz parte da lei, faz parte das Escrituras. E quando nós olhamos, querido, para as dicas, para as maneiras com que o Senhor Jesus ele traz para nós, Ele passa nos ensinando e nós aprendemos que desde o começo, o Senhor sempre colocou alguém, um do lado do outro, para que ele possa realmente caminhar e para que ele possa realmente dividir aquilo que ele tem para si. Sabendo que quando nós falamos em carga, nós falamos em algo que
tem um certo peso, muito ou pouco para cada um, mas tem um certo peso. Quando nós olhamos, por exemplo, deixa eu ir lá no começo, nós olhamos para o Jardim do Éden, Deus colocou o homem e a mulher, cada um tinha uma função, mas eles estavam do lado para dividir ali todas as coisas. Quando nós olhamos, por exemplo, para Noé, tinha Noé, sua família, sua esposa ali, os seus filhos, as noras estavam ali, mas ou seja, sempre de 2 em 2. Quando nós vamos lá para frente, por exemplo, para Jesus Cristo, ele mandou os seus discípulos sempre de 2 em 2. Qualquer cálculo seria algo assim, talvez não muito aproveitado, porque, por exemplo, se Jesus mandasse de 1 em 1, talvez ele poderia abranger um raio maior, um espaço maior, poderia chegar até muitos lugares, talvez a mais, mas ele mandou de 2 em 2. E quando o próprio Senhor Jesus ele chega lá em Mateus capítulo 11, verso de número 28, ele diz: vinde a mim, eu vou levar a carga de vocês. Eu vou trocar, eu vou dar para vocês uma carga que vocês vão conseguir suportar, vocês vão conseguir levar. Vocês me dão uma carga pesada e eu dou uma carga leve para vocês. E quando lá, por exemplo, no passado, as pessoas não conseguiriam cumprir a lei, aquela que foi dada através de Moisés, sendo instrumento, através daquelas tábuas escritas. Sabe uma coisa que é interessante, querido? Aquilo que as pessoas elas não conseguiram fazer lá no passado, ou seja, Jesus ele vem aqui, querido, trazendo fórmulas, trazendo maneiras para nós, de nós realmente, através de carregarmos, querido. E quando ele fala a respeito de levar as cargas uns dos outros, ele fala de muitas coisas nisso. Ele fala a respeito de relacionamento, ele fala a respeito de autoajuda, ele fala a respeito de quando, por exemplo, eu não estou conseguindo realizar algo, ou estou com dificuldade, por exemplo, em algumas coisas, ou até mesmo se sentir incapacitado para algumas coisas, ele providencia realmente um escape ou alguém para ajudar a levar a carga. Moisés, por exemplo, diante de uma situação bem complicada, Moisés tinha seus dons, suas habilidades, porém, Deus colocou Moisés em determinado lugar que ele se encontrou ali como que impossibilitado. Ele disse assim: Senhor, eu tenho dificuldade para falar. Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou colocar alguém do teu lado, alguém que sabe falar muito bem, e ele vai levar essa carga para você. Então Arão será como profeta, e você será como Deus. Você tem ideia do que é isso? Arão será como profeta, e você como Deus, representando Deus. Mas ele precisava de alguém. E na Bíblia toda, constantemente você vê, você lendo a Bíblia, você pode acompanhar constantemente o Senhor colocando, preparando Jeremias. Senhor, está difícil, sozinho. Deus manda Baruque para caminhar com Jeremias, porque ele se sentia sozinho, até então ele não conseguia levar essa carga juntamente com ele. O que eu quero dizer, querido, com isso? O que eu quero dizer? Eu quero dizer, querido, que na nossa vida, no nosso dia a dia, seja na nossa casa, na nossa vida conjugal, nós precisamos, querido, dentro do nosso lar, trazendo para a nossa casa, nós precisamos de alguém para nos ajudar, querido, na nossa caminhada. Nós sabemos que os homens, eles são fortes, irmãos, na sua estrutura. Até os ossos do homem é mais pesado, ele é mais forte na sua estrutura. Mas muitas coisas os homens eles se sentem assim como que incapacitados, se sentem incapazes, irmãos. Eu até comento aqui, as mulheres elas têm essa facilidade, a gente sente uma dor de cabeça, para nós acabou o mundo. Funciona assim, nós somos feitos assim. E eu louvo a Deus porque muitas vezes se a gente tivesse ali condição, força, se a gente tivesse ali todas as habilidades, possivelmente nós desprezaríamos as pessoas que estão do nosso lado. Então Deus sempre coloca do nosso lado alguém que nos completa. E nós nunca vamos dizer somos perfeitos e nós conseguimos andar sozinhos. Porque se Deus nos fizesse assim, nós mostraríamos o tamanho da ingratidão que existe dentro de nós. Ô, irmão, não preciso de você. Nem procure que eu não preciso de você, eu me viro. E na verdade não. Até mesmo se você parar para você olhar para os dons espirituais, funciona assim. É como um corpo onde cada um, por exemplo, tem o seu dom. E quando nós nos ajuntamos, espiritualmente falando também, no mundo espiritual, diante dos dons espirituais, nós formamos um corpo. Ministerialmente falando, formamos um corpo. Cada um tem habilidade para algo, nos ajuntamos nisso e passamos a caminhar juntos. No nosso trabalho funciona mais ou menos assim, querido.
Mas a nossa vida cristã, principalmente na nossa vida cristã, isso não é diferente. Irmãos, eu disse aqui por muitas vezes, nós precisamos ter alguém para conversar. Nós precisamos de alguém para abrir o coração. Nós precisamos, se você não tem na tua casa, que talvez a gente não tenha ideia realmente de quem está do nosso lado, cada um conhece a estrutura das pessoas que estão do nosso lado, mas muitas vezes as pessoas, elas não confiam assim, no sentido de, ela sabe que se ela pôr uma carga ali, vai estragar, vai complicar, então ela prefere não partir para esse lado, a pessoa guarda para si. Esses dias, por exemplo, eu vou comentar aqui, porque você não conhece, você não sabe quem é, e também nem é do nosso meio, então eu vou usar ética e bom senso, fica tranquilo, não vou falar sobre pessoas, só vou falar sobre situação, condição e acontecimento. Um tempo atrás, um desses alunos do nosso curso de teologia, a gente tem pessoas que não são da nossa cidade, algumas pessoas não são nem do nosso estado, né? De outros estados por aí. E tempo atrás, alguém comentou comigo, falou: pastor, eu estou passando por algum problema. Eu falei: é? Eu falei para ele, o seu pastor sabe disso? Não, ele não sabe. Eu falei: você já pensou em falar com ele? Ele disse: então, pastor, eu até pensei, mas eu acho que ele não vai receber bem. Eu já entendi mais ou menos, né, a situação. Eu disse: se você se sentir à vontade, você pode falar. A gente está aqui para conversar, para caminhar junto. Ele comentou a respeito de algumas dificuldades na vida espiritual, estava meio que se afastando de Deus. E esses dias eu conversando ainda com ele, eu falei: você, como é que você está? Melhorou? Alinhou? Ajustou? Eu falei: então, pastor, eu estou na seguinte condição. É que mora em outro estado, né? Mas a gente vai fazer um vídeo discipulado por vídeo. A gente vai fazer a partir dessa semana. Aí ele comentou assim, falou: pastor, sabe quando a pessoa ela não consegue dar o fardo, dividir o fardo com alguém? Ela começa a caminhar, querido, e vai pesando. Até o ponto de a pessoa ela perder a noção. Quando você carrega muito peso, é assim que você perde a noção, você quer jogar aquilo em algum lugar. Até o ponto de a pessoa dizer assim para mim, falou assim: pastor, para mim pecado agora já é indiferente, pastor. Curso de teologia. Falou: para mim pecado já é indiferente, não sinto mais nada. Para mim, se é certo ou se é errado, eu estou nessa condição. O que eu quero dizer para você, querido, nessa noite? Não basta nós simplesmente sairmos da nossa casa. Isso é só o primeiro passo. Nós sairmos da nossa casa. Não basta isso, é só um passo. Nós estarmos nesse lugar, querido, com as nossas mãos levantadas. Muitas vezes nós levantamos as nossas mãos, cantamos ao Senhor, porque o ambiente nos chama para isso. Isso é bom, faz bem. Mas não é nesse momento que nós vamos sentir alguma coisa, quando simplesmente fazemos aquilo que as pessoas fazem. Mas é quando nós nos entregamos, nós abrimos realmente o coração para aquilo que está acontecendo. Aí então o Senhor, Ele tem oportunidade para fazer alguma coisa na nossa vida. Aí então Ele tem dificuldade, querido, para realmente abraçar a nossa causa e dizer: é o vinde de Jesus, é o nosso passo diante do Senhor, é aquilo que Pedro diz: chegai-vos a mim, ali na voz do Senhor, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. O abrir realmente o coração, querido, quando diz aquela canção: eu vou abrir o meu coração, deixar meu noivo entrar. Ele chama a amada para estar com ele, ou seja, para intimidade, para comunhão. E quando a gente ouve algo assim, querido, um cenário a respeito de já da mente cauterizada, a gente vê, querido, bate uma tristeza muito grande no nosso coração, mesmo não conhecendo assim na intimidade realmente a pessoa exatamente como ela é. Mas bate um peso assim dentro do nosso coração. Não conhecemos, mas é um irmão nosso. Assim como, por exemplo, irmãos, eu não conheço a vida no íntimo de cada um dos irmãos que estão aqui. Eu não conheço, eu não sei o que passa lá na tua casa. Eu não sei o que passa, por exemplo, entre quatro paredes. Nós com a nossa família, assim como você não conhece aquilo que passa dentro do meu lar. Nós, por exemplo, dentro das quatro paredes, no nosso quarto, com os nossos filhos, ou com os pais, aqueles que tem, nós não sabemos exatamente, querido. Mas eu quero dizer que muitas vezes, quando nós passamos a viver em um ambiente que muitas vezes comprime e oprime
nós temos por tendência, irmãos, perder as forças. E as forças, elas vão embora se nós não buscarmos ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Nós não somos fortes o suficiente, irmãos, para dizer, não preciso de ajuda, não preciso de ninguém. Eu posso caminhar sozinho. Não, Deus não nos fez assim. Alguém que poderia caminhar sozinho esteve conosco, Ele chamou 12, para que pudesse mostrar para eles comunhão, mostrar para eles que eles precisam estar juntos, lado a lado. Se sentiu sozinho em momento, porque ele estava na qualidade de homem, e em uma hora de oração, ele poderia passar a noite inteira orando ao Pai, para ele mas ele disse assim, vocês não podem orar um momento comigo? Vocês não podem me ajudar orando, intercedendo, ou seja, dando suporte, ajudando a carregar a carga no mundo espiritual? Vocês não podem fazer isso? Sabe, irmãos, por isso que eu digo, marido, olhe pela tua esposa, esposa, olhe pelo teu marido. Algumas feridas, irmãos, algumas coisas que nós carregamos, nós temos dificuldade realmente. Eu não vou perguntar quantas pessoas têm um amigo de confiança, eu não vou perguntar. Mas na maioria das vezes não temos. E na maioria das vezes vamos guardando. E se você soubesse o quanto isso faz mal, irmãos, se você tiver facilidade de falar com Deus, abrir realmente teu coração. Tem pessoas que às vezes elas estão falando, sabe essas pessoas que falam sozinho? Quantos conhecem pessoas que falam sozinho? Você fala sozinho, irmãos? Fala sozinho não, fala sozinho, né? Às vezes, minha esposa chega lá em cima, parece que está pregando, ela fala, o que você está falando? Não, estou só ensaiando só. Mas é comum. Você sabe o que é isso, irmãos? Isso é extremo. Significa que quando nós falamos sozinho, nós temos dificuldade de encontrar alguém que possa nos ouvir da maneira com que nós queremos. Porque nós encontramos muitas pessoas que sabem falar, mas muito poucas pessoas que elas sabem ouvir e têm facilidade para ouvir. Você conhece alguém que quando você está falando, ele nem espera você terminar de falar, ele já dá o diagnóstico. Você conhece alguém assim? Ó? Então é comum. Você percebe que a pessoa tem um pouquinho de dificuldade para ouvir. Ela nem sabe o final da história, aliás, ela entra no meio, põe um parênteses lá, uma vírgula, entra no meio. Mas você nem contou, o final era outro, mas ela entrou mesmo assim. Prestativo ao extremo, né? Eu chamo assim, de uma forma delicada. Mas a palavra do Senhor, querido, pede para que nós venhamos a levar as cargas uns dos outros, aquilo que é pesado, irmãos, para as pessoas que estão do nosso lado. Aquilo que é pesado, irmãos, para a nossa esposa, aquilo que é pesado, querido, para o marido. Aquilo que é pesado, querido, na igreja até mesmo, no ministério, naquilo que nós fazemos aqui no dia a dia, sabe? E no mundo espiritual, irmãos, há uma coisa que nós podemos fazer e não nos custa nada. E nós ajudamos muitas pessoas, irmãos, a vencer. E nós não percebemos. Quantos aqui querem que todos que estão aqui nessa noite sejam vitoriosos? Quantos querem? Ótimo, todos nós queremos. Você sabe como nós podemos fazer isso e vai facilitar a vida de muitos irmãos? Oração e intercessão. Nós vamos quebrar muitas cadeias, nós vamos aliviar o fardo de muitas pessoas, vamos aliviar através da oração, através da intercessão. Certa vez, irmãos, deixa eu contar uma historinha. Certa vez, os hebreus estavam em guerra no vale, e Moisés viu que o povo estava perdendo, não tendo tanta vantagem assim. Ele subiu num alto monte, ele levantou as mãos, e levantando as mãos, querido, intercedendo. O que tem a ver uma intercessão com a guerra que está acontecendo lá embaixo? Mundo espiritual, querido. Intercedendo, quando ele estava com as mãos levantadas, querido, o povo começou a vencer. Aí as mãos de Moisés se cansavam, o povo começava a ser derrotado. Isso é intercessão, poder da oração, da intercessão. Até então Moisés teve ali 2 apoios, 2 amigos para segurarem as suas mãos. E os hebreus saíram vencedores daquela batalha, daquela guerra. Amém, querido? Então, isso tem um poder muito grande. E quando ele diz assim, olha, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então significa que a lei de Cristo, muito mais, querido, do que você conhecer a Bíblia de capa a capa, significa que as nossas atitudes, através delas, nós podemos cumprir a lei de Cristo.
E a palavra do Senhor nos diz, querido, porque assim, muitas vezes nós começamos a carregar a carga e a gente tem esse costume, né, esse desejo dentro de nós queremos vencer, de que nós queremos chegar no topo, queremos chegar no lugar tal, e às vezes nós não olhamos realmente do lado. O que está acontecendo do lado? Às vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos e nós queremos chegar lá, nós queremos chegar do outro lado. E às vezes a gente não percebe aquilo que nos rodeia. A palavra do Senhor, claro que lá diz dentro de outro contexto, eu vou fazer questão de tirar, mas eu vou dizer para você o que eu estou dizendo. Paulo diz assim que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunho, tão grande nuvem de testemunho. Ele está falando de outra coisa, mas olha só. Ou seja, nós somos vigiados, nós somos sondados. E nós cantamos isso, que o Senhor Ele nos sonda, mas também nós somos sondados no mundo espiritual. Todas as nossas fraquezas, querido, elas são conhecidas no mundo espiritual. Todas as nossas fraquezas são conhecidas no mundo espiritual. Satanás, ele não é onisciente. Bom, mas ele, através, querido, da nossa vida, através daquilo que vamos vivendo, geração, genética, os antepassados, ele tem ideia mais ou menos do nosso perfil, através das nossas atitudes. Nós próprios sabemos uns dos outros. Quando a gente conhece alguém, a pessoa fala assim, já até sei o que vai fazer. A gente conhece. No mundo espiritual, muito mais ainda. Não é onisciente, mas ele tem ideia mais ou menos. Quando acontece algo, o que nós vamos fazer? Ele entende perfeitamente. Pastor, base, palavra, Bíblia. Pois é. Quando, por exemplo, Satanás pediu para cirandar Pedro, Jesus falou, não, Pedro não. Jó sim, Pedro não. E quando Jesus chegou para falar com Pedro, Jesus falou assim, Pedro, Satanás pediu para cirandar você, Pedro. Mas eu intercedi por você. Mas quando você se converter, você vai e diz isso para os seus irmãos. Não tinha estrutura. Ou seja, ele sabia exatamente que se ele passasse por Pedro, passasse Pedro na peneira, Pedro não ia suportar. Não estava andando com Cristo? Estava. Jesus nos disse, vinde a mim, ele não estava lá? Sim. Mas uma coisa é Jesus dizer, vinde a mim, outra coisa é nós chegarmos a Jesus. Uma coisa é Jesus pedir, querido, para nós, olha, dizendo, olha, deixa seu fardo aqui, ore ao Senhor, entrega seus problemas diante do Senhor. Outra coisa é nós fazermos isso, com o nosso coração realmente aberto para Deus. Caso contrário, nós não vamos suportar nem o nosso próprio peso, quanto mais a carga que muitas vezes elas sobrevêm, elas vêm dia após dia, e elas vêm nos massacrando, elas vêm nos prendendo. E muitas vezes a pessoa ela começa a viver a vida, irmãos, a vida começa a perder o sentido. A pessoa muitas vezes ela começa a dar um passo para trás. Às vezes ela começa, querido, olhar de lado, e para ela, como esse garoto que eu acabei de comentar, eu acho que garoto, não sei quantos anos tem, começa a ser indiferente. Às vezes do que é, às vezes do que não é, às vezes do tempo que está diante de Deus, às vezes se está perto, se está longe, mas a palavra do Senhor diz, querido, assim, olha, Hebreus capítulo 10, aqui no versículo de número 37, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo, fala assim comigo, o justo, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuamos, que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não somos daqueles que voltamos, nós não somos daqueles que recuamos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, mas não responde para mim, não responde para você mesmo. Nós temos avançado ou nós temos recuado? Nós temos dado um passo para trás ou nós temos dado um passo para frente? Nós passamos a ler mais a Bíblia ou passamos a ler menos? Nós passamos a orar mais ou passamos a orar menos? Deus passou a ser mais interessante para nós, nos aproximar dele e conhecer ele, ou talvez menos interessante? O que aconteceu de um tempo para cá, querido, com as nossas vidas? E sabe uma coisa assim bem interessante, querido? Porque o Senhor, ele nos dá toda a condição, o Senhor nos dá toda a força, o Senhor, querido, nos dá toda a capacidade realmente para nós avançarmos. Sabe, o Senhor dá toda a capacidade, dá toda a condição de nós vencermos a vida. E a vitória que vence o mundo não está na nossa força, não está na nossa habilidade, não está na nossa capacidade, mas está em algo que Deus deu para nós, querido.
A vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. E tantos daqueles homens, como eu comentei com você, irmãos, eu louvo a Deus porque a Bíblia não esconde a fraqueza de nenhum deles. Não esconde a fraqueza de alguém, por exemplo, que matou tantos profetas, e alguém que orou, por exemplo, e batalhões foram consumidos com fogo, mas no momento da vida ele se entregou. Ele deitou debaixo de uma árvore e falou: Senhor, não sou melhor que os meus pais, me leva, cansei dessa vida, irmãos. Muitas vezes dá isso em nós, sabe? Mas pergunta se esse sujeito até então ele tinha alguém para estar com ele. Até esse momento não tinha. Aí Deus disse para ele: então vai e chama alguém, unge alguém para estar no teu lugar. Aí só então ele chamou Eliseu. Eliseu passou a substituir Elias ali na sua caminhada, ali no seu ministério. E aqui a palavra do Senhor, ela diz aqui, olha, versículo 1 diz assim, aqui em Efésios capítulo 6 mesmo, diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser repreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Ou seja, o Senhor nos chama para ter espírito de leão, amém, irmãos? Quando alguém chegar diante de você, pitbull, é assim, irmãos? É assim que funciona? Chegou diante de você, ofendeu, você rosna o sujeito, ó, esse cara é bravo, tá, nós perdemos mais uma. Cada vez que nós mostramos a nossa braveza diante de situações, ou queremos mostrar a nossa razão, nós perdemos mais uma. Diante dos homens não, diante de Deus sim. Nós vamos ficando com crédito negativo, sabe, querido? E aí muitas vezes não conseguimos força. Estamos bem diante das pessoas, olha, eu estou bem, estou por cima. Só se for da carne seca, como diz o povo aí fora, né? Porque por cima do bife não está não. Sabe, querido? E a palavra do Senhor nos chama, querido, para essa caminhada com Ele. A palavra do Senhor nos chama, querido, para esse dia a dia com Ele. Nós falamos assim, irmãos, e eu quero já estar encerrando, porque eu acredito que assim nós vivemos em um tempo, nós vivemos em uma época, irmãos, em uma geração, e que nós vemos que muitas coisas estão acontecendo. Muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas estão por acontecer no nosso tempo, na nossa geração. Muitas coisas elas estão acontecendo até mesmo para a vinda de Jesus Cristo. Daqui a 2 meses estaremos estudando sobre escatologia, a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas muitas coisas, irmãos, estão acontecendo, sabe? E as coisas não vão deixar de acontecer se nós estivermos despreparados. Se estivermos despreparados ou preparados, elas vão acontecer do mesmo jeito, irmãos. Só vai nos pegar desprevenidos. E a palavra do Senhor diz para que nós venhamos a vigiar, querido, para que não sejamos surpreendidos. Ele diz como um ladrão na noite a respeito de arrebatamento, mas também, querido, surpreendidos em situações, deixa eu trazer para isso, surpreendidos em situações que vão trazer fraqueza para cada um de nós. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a ouvir. Tiago, ele diz assim, que nós precisamos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. É difícil ouvir, não? É difícil, né? Nós fomos feitos assim. E quando o Senhor nos chama para ouvir alguma coisa, o Senhor já está nos chamando para desafios. Já está nos chamando para desafios. A sabedoria, irmãos, ela é conquistada. O princípio do Senhor é o princípio da sabedoria, mas nós aprendemos quando nós ouvimos. Nós aprendemos. Você quer aprender muita coisa, irmãos? Senta do lado de uma pessoa, irmãos, idosa. Pessoa que já viveu tempo. Senta do lado dela. Você quer aprender muita coisa, irmãos? Senta do lado da irmã Maria, do lado da minha tia Maria, do lado da irmã Maria. Olha, bastante Maria aqui, hein? Do lado da irmã Maria, né? Mãe da Miriam, do lado do pastor Legui. Senta do lado deles. Fala, pastor, fala, irmãos, pode falar que eu estou aqui para te ouvir. Tirei o dia para te ouvir. O meu pastor, ele era bem, idade assim, bem avançada, irmãos. Às vezes ele chamava eu lá e falou: pastor Paulinho, senta aí. E ele falava. E ele não cansava de falar. E mostrava as coisas, falava. Acho que ele gostava de mim porque eu ouvia ele falar. E ele falava, sabe? Nós aprendemos tantas coisas ali com aquele homem,
simples, mas homem de Deus. Aprendemos tanta coisa com ele, que hoje nós comentamos em casa sobre as coisas que nós ouvimos lá atrás, até então não entendíamos, porque estávamos em degrau diferente. Ele falava, mesmo sem entender, eu ouvia, porque eu sabia que ia fazer bem para ele, e sabia que só assim eu ia conseguir a amizade dele. Então ele precisava falar alguma coisa, ele desabafar, ele chamava. E quando eu ouvi ele falar alguma coisa, irmãos, eu estava em estado intermediário, eu não estava em purgatório, eu estava em estado intermediário. Era obreiro, então eu estava com os irmãos, lado a lado, eu chegava, a conversa não parava, porque é assim que funciona, né? Botar a rodinha, falando o que for, irmãos, o pastor chega, a conversa para. É assim ou não? Ou pode, por exemplo, estar uma rodinha, por exemplo, de pastores conversando. Se chega um irmão, é confidencial. Como eu estava em estado intermediário, então eu chegava tanto na rodinha de irmãos, como também no bate-papo de pastores, a coisa continuava acontecendo. Então, nós aprendemos assim tantas coisas daquele homem, daquela época. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando você aprender a ouvir, irmãos, quando nós aprendemos a ouvir, você vai ver quantas mais amizades nós vamos conquistar. Porque as pessoas hoje, elas estão sedentas, irmãos. Elas estão querendo soltar alguma coisa e elas não têm para quem falar, irmãos. Pastor, tem um marido. Quem disse que o marido consegue ouvir alguma coisa, irmãos? Se a gente chega do trabalho, irmãos, eu acordo 4 horas da manhã. Eu chego em casa quase 4 horas da tarde. Já passei sono e pressão e aquela coisa toda de trabalho e ambiente, aquela coisa toda. Chego em casa, você é meio um pouco cansado. Mas quem diz que o marido tem facilidade para ouvir, irmãos? Chega em casa alguém querendo falar. E alguém que gosta de falar. E quando, irmãos, às vezes é o inverso. Sabe, a mulher chega em casa do trabalho e quer conversar alguma coisa. Né? Ou nós queremos falar alguma coisa, às vezes a gente não consegue. Daí nisso a gente começa a procurar as pessoas mais próximas que a gente realmente pode abrir o coração. Mas não deveria ser assim, irmãos. Aquilo que nós procuramos, nós deveríamos encontrar dentro da nossa própria casa. Porque nisso também, irmãos, as ideias, quando a gente casa, irmãos, não é só um relacionamento íntimo ali, na carne, simplesmente, irmãos. Nós casamos em tudo, irmãos. Já começa pela nossa comunhão de bens. Que elas se casam. O que é meu, é dela. O que é dela, é meu. Finanças, irmãos. Meu Deus do céu. Tem homem, irmão, que você falar de dinheiro, o pau quebra, irmãos. Desculpa a expressão. Eu contei aqui um tempo atrás do meu irmão, que falou que emprestou dinheiro para a mulher dele. E estava esperando ela pagar para resolver algumas coisas que ele tinha que resolver. Eu falei, mas o que é isso aí? Prestou dinheiro para a mulher, estava esperando ela pagar você. Quando ela pagar, eu tenho umas coisas para fazer aqui. Mas que doido é essa, rapaz? Cobrando a mulher para pagar? Então, você percebe que às vezes, irmãos, é aquela coisa independente, só que as ideias também muitas vezes elas não se casam. E por as ideias muitas vezes não se casarem, irmãos, a pessoa fala assim, não vou nem falar então. Mas às vezes a gente esquece de procurar estar moldando ali, trabalhando a pessoa que está do nosso lado, irmãos. Tudo, irmãos, na nossa vida, ou quase tudo pelo menos, irmãos, pode ser moldado. Tudo pode ser moldado, através do momento que aquilo entra no molde. Sabe? O Senhor, Ele praticamente não aprova aquilo que não pode ser moldado, irmãos. Quando, por exemplo, como ouvimos dias atrás, eu vou encerrar com isso, quando Jeremias, por exemplo, desceu à casa do oleiro, e o vaso se quebrou na mão do oleiro, não o oleiro quebrou o vaso se quebrou. Porque se o oleiro quebrasse o vaso, aquilo estava representando o mundo espiritual, nós imaginamos que Deus quebraria alguém. Deus não quebra ninguém. Mas o vaso não permitiu, não teve condição, ele se quebrou diante da situação daquilo que estava acontecendo. E o oleiro refez ali o vaso novamente. Então, irmãos, muitas vezes nós precisamos entrar em um molde, sabe? Experimenta um dia, irmãos, sentar do lado da pessoa, irmãos, e fica ouvindo ela falar. Deixa ela falar tudo que ela tem para falar, irmãos. Não interfere não, a não ser que a pessoa pergunte. Aí você devolve a questão para a pessoa, mas não interfere não. Você vai conquistar alguém dentro da tua casa. E muitas vezes, irmãos, a gente imagina que a gente vai encontrar coisas grandes no mundo lá fora. E não. Deus deixou tantas riquezas dentro da nossa casa, nossa família, nossa esposa, nossos filhos. O Davi estava até comentando. Cadê o Davi?
tá por aí. Ele estava comentando algo assim comigo. Eu vou até comentar isso com ele, né? Eu fiquei muito contente. Eu quase que ganhei um troféu. Davi comentando sobre aquela questão de repetição, educação, filhos, aquela coisa assim bem interessante, mostrando para os filhos, ensinando os filhos a fazer alguma coisa sozinho, achei bem interessante. Sempre quando a mulher é mais maleável, né, ela tem uma sensibilidade a mais, né, com relação a palavras. O homem é mais difícil. A Ana Paula, se eu falar para ela, o pai te ama, filha, ela já se desmancha, né? Mas o homem é diferente. Meu filho, se você procurar assim os comentários que eu tenho com ele, cada comentário que eu vou fazer com ele, eu falo sempre para ele: filho, o pai te ama. O final da nossa conversa é: o pai te ama. Você pode procurar, você vai encontrar. Aí, esses dias ele soltou o pessoal mais cedo lá na escola. Ele falou assim para mim: pai, você vem me buscar, pai? Eu soltou mais cedo, mas eu tenho um grupo de pessoas aqui e tal. Você vem me buscar? Eu falei: claro, filho. Deixei de fazer o que eu estava fazendo, fui buscar ele. Eu falei assim para ele: não esquece que o pai te ama. Cadê ele? Ele falou assim: pai, eu te amo também. Mostrei para minha esposa: o coração do meu filho está aqui. O coração do meu filho está aqui. Sabe, querido, assim, não sei se tem riqueza maior para um pai ouvir algo assim do filho. Ou seja, sabe, irmãos, nada que eu acredito que não pode ser moldado, irmãos. Basta nós nos colocarmos no lugar certo. A igreja, irmãos, é o molde de Deus. A igreja não é um problema, mas é um lugar onde nós temos muitos problemas, irmãos, mas muitas vezes temos dificuldade de nos ajustar. Eu, por exemplo, pode ser que eu ache que eu seja melhor do que esse, ou esse pode ser que ele ache que é melhor que eu. Mas a Bíblia diz aqui, querido, que nós não podemos achar isso, irmãos, porque nós não somos. Eu vou ler isso para você, porque dá a impressão que fica nas minhas palavras. Eu falo porque eu tenho esse princípio, mas eu vou ler para você. Está escrito assim: porque se alguém, versículo 3 do capítulo 6 de Efésios, porque se alguém cuida ser alguma coisa, sendo nada, engana-se a si mesmo. Não somos melhores que ninguém, irmãos. Temos mais dificuldades uns do que os outros, e às vezes temos dificuldade de resolver nossos próprios problemas. A igreja não é problema, irmãos. Mas algumas pessoas têm dificuldade de entregar realmente os seus problemas para Jesus, e elas carregam seus fardos. E quem carrega fardo, irmãos, fica mal-humorado. Quem está ali no excesso, irmãos, não aguenta muita coisa. Porque muitas vezes aquilo não foi deixado aos pés da cruz de Cristo. E o que eu quero dizer para você nessa noite, querido, por favor, se coloque de pé, em nome de Jesus. Não sei como é que está a tua casa, não sei como é que está a tua vida, não sei como é que está o teu relacionamento, teu casamento, não sei como é que está, querido, tua vida profissional, não sei como é que está, enfim, eu não faço ideia. Mas eu quero dizer que independente da área, irmãos, cada vez que nós carregamos coisas desnecessárias, ou muitas vezes, irmãos, a luta é para dois, nós insistimos em lutar sozinhos, nós possivelmente vamos desfalecer. E muitas vezes, irmãos, Deus, na sua infinita sabedoria, pelo amor que Ele tem por nós, Ele dá, eu entendo isso, irmãos, aqui no meu pequeno entendimento, que Deus dá como que parece uma luta para dois. Deus sabe que eu vou perecer assim? Não. Ele quer que eu procure a ajuda de alguém para a gente andar em comunhão, irmãos. Ele quase meio que força a gente a ter comunhão com o outro. Porque Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas limitações. Então quando alguém diz assim: ai pastor, Deus deu um fardo para mim maior do que eu posso carregar. Não, Deus não deu. É que você esqueceu de pedir para alguém, está andando junto com você. E você está carregando esse negócio sozinho, não sei até onde vai parar. Possivelmente vai cair pelo meio do caminho. Sabe, querido? Nós precisamos de pessoas, irmãos, que estejam do nosso lado. Pessoas que tenham comunhão conosco. Pastor, não tem comunhão? Isso também pode ser ajustado em nome de Jesus. Assim como também a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão uns com os outros precisa ser ajustada em nome de Jesus e pode ser ajustada em nome de Jesus. Tá bom, querido? Eu vou te pedir, querido, nessa noite, nós vamos fazer essa última oração já dando encerramento. Eu vou pedir para que você venha aqui à frente, amado, em nome de Jesus. Nós vamos fazer essa última oração, querido. O que eu quero nessa noite, querido? Dá a impressão, irmãos, que
a nossa caminhada, sabe? A gente anda às vezes meio que no modo automático. E a gente faz, sabe quando a gente faz algo assim, meio que, não por fazer, mas a gente sabe que é assim mesmo, né? Então, a gente aprendeu, sabe? Pode vir aqui à frente, pode ficar aqui, não tem problema não, fica tranquilo. Mas se você é forte, você pode ficar no banco, é só para pessoas que são fracas. Fica tranquilo. Se você é forte, pode ficar. Então, irmãos, pode ficar aqui perto de mim, ó, gente bonita pode ficar aqui perto de mim. Eu gosto de ficar perto de gente bonita, pelo menos justifica aqui ao meu lado. Sabe, irmãos? E nós vamos orar, irmãos. Eu não vou perguntar, irmãos, eu não sou o homem de batina para perguntar para você qual é o teu pecado, qual é a tua dificuldade, qual é o teu fardo, qual é a tua necessidade, o que está pesando, o que você não está conseguindo carregar. Eu não uso batina e não vou perguntar isso para você para depois dar uma penitência, de maneira nenhuma. Mas nós, irmãos, temos talvez os mesmos problemas, uns maiores, outros menores. Mas nós temos o mesmo Deus, irmãos, que pode nos ajudar a carregar os nossos fardos. Pastor, é fardo? Sim, o nome é esse, é fardo mesmo. São cargas, irmãos. Eu vou aliviar a carga de vocês, o fardo de vocês, essa expressão que Jesus usa, irmãos. Isso pode nos fazer. Alguns, irmãos, saúde, outros, sabe, irmãos, coisas assim muito simples para outros, para a pessoa não. Para a pessoa é grande, para a pessoa significa, representa, irmãos, coisas grandes. Tem pessoa que não consegue vencer coisas assim que são maiores que ela, e isso, sabe, irmãos, ela não é assim porque ela quer, mas porque aquilo parece que vai tomando conta dela. Mas é um fardo que ela não precisa carregar. Jesus já pediu, Ele já pediu. Então quero que você feche seus olhos essa noite. Você entra no teu quarto, irmãos, entra no teu quarto, entra no teu secreto, entra você e Deus. A palavra do Senhor diz que lá no teu quarto, lá no teu íntimo, entra dentro de você. Lá o Senhor, Ele vai te recompensar através da tua oração, através da tua fala. Mas quando nós entramos no quarto, querido, nós precisamos falar: Senhor, é isso. Talvez você tenha dificuldade em expressar, querido, porque tem alguém do teu lado, mas fala em voz baixa. Se apresenta diante do Senhor, diz: olha Senhor, eu quero dividir o fardo com o Senhor. Senhor, eu tenho um fardo no meu casamento, eu tenho um fardo, Senhor, no meu trabalho, eu tenho uma carga, Senhor, na minha vida espiritual, Senhor, eu tenho um vício, Senhor. O Senhor, querido, é aquele que não vai te julgar, o Senhor é aquele que não vai te condenar, mas o Senhor é aquele que vai te ajudar, e Ele está disposto a isso. Amém, amado? Então, com seus olhos fechados nessa noite, eu gostaria, querido, de interceder por você na qualidade de intercessor, em nome de Jesus. Mas eu queria que você concordasse, porque a minha oração, ela vai ter autoridade e poder sobre a tua vida, se você disser amém, se você concordar. Caso contrário, vai ser só mais uma oração. Amém, querido? Em nome de Jesus. Deus amado, Pai querido, Deus todo-poderoso, Deus santo, Deus maravilhoso, Pai, mais uma vez, Senhor, estamos, Deus, na Tua casa, estamos, Deus, na Tua presença, estamos, Pai, diante do Teu altar, diante do Teu trono nós nos apresentamos, Deus, na qualidade, Deus, de filhos, Deus, necessitados, filhos, Deus, carentes, filhos, Deus, muitas vezes enfraquecidos pelas situações, filhos, Deus, muitas vezes enfraquecidos, Senhor, pelas enfermidades, pelas brutalidades do mundo, Senhor. Filhos, Deus, muitas vezes, Senhor, que tiveram suas forças tiradas, Senhor, pelas dificuldades, pelas adversidades que encontraram pelo caminho, Pai. Então, Pai, apresento, Pai, nessa hora, Deus, a Tua igreja. Apresento, Pai, nessa hora, Deus, a Tua noiva. Apresento, Pai, nessa hora, esses que o Senhor comprou com seu sangue lá na cruz do Calvário. Todos, Pai, diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, abençoa, Senhor, a vida dos Teus filhos, Pai, dá, Senhor, habilidades. Dá, Senhor, estratégia, Senhor, para que os Teus filhos possam, Deus, vencer, Senhor, nas áreas, Senhor, que eles têm, que eles apresentam, Pai, dificuldades. Senhor, talvez, Senhor, são coisas assim, talvez tão pequenas, mas isso tem servido de pedra e tem tropeçado toda vez que passa por aquele lugar. Pai Santo, nos ensina, Senhor, nesse momento, Senhor, a ser, Senhor, como Jó, alguém que é reto, alguém que é temente a Deus, alguém que é íntegro e alguém que se desvia do mal. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te peço, abençoa, Senhor, os Teus filhos, Pai, lá, Senhor, nas suas casas. Deus, nós liberamos, Deus, abençoamos, Senhor, cada lar, Deus, representado, Pai, aqui nessa noite. Deus, levando, Deus, a cura, levando, Deus, a libertação, levando, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, os fardos pesados, Pai, levando, Pai, em nome de Jesus Cristo, os bons hábitos que a Tua palavra nos ensina, Pai, em nome de Jesus, que nós, Deus, dentro do nosso lar, Pai, venhamos aliviar o fardo, Senhor, falando coisas boas, Senhor, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para aqueles que estão ao nosso
lado, para que nós venhamos a ser compreensivos, Deus. Nos ajuda, Pai, isso vai fazer com que o fardo venha a ser aliviado, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai Santo, nessa noite, visita, Senhor, cada casa, entra, Deus, em cada lar, na vida, Deus, de cada filho que está aqui nessa noite, Pai, que um dia entregou tua vida para Jesus, mas muitas vezes, Senhor, quer levar seu próprio fardo, Senhor, da sua própria maneira, mas o Senhor diz: vinde a mim, em nome de Jesus. Coloca a tua mão no teu peito, na altura do teu coração, do teu peito, na altura do teu coração. Fala assim comigo: eu entrego a minha vida a ti, Jesus, e te peço, perdoa os meus pecados, me ajuda a levar o fardo, troca de fardo comigo, todo o peso, tudo aquilo que não é meu, eu lanço aos pés da cruz de Cristo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao nome de Jesus? Que nós venhamos a ter lançado nosso peso diante da cruz de Jesus, e Jesus é aquele que vai nos ajudar. Amém, querido? Amém? Eu só vou dar um recadinho, pode ficar aí mesmo, nós vamos encerrar agora. Bom, segunda-feira nós vamos ter nosso culto de oração e intercessão, que é aquilo que eu comentei, através da oração e da intercessão, o fardo também é aliviado, tá bom, querido? Quinta-feira nós teremos culto de cura e libertação. Quinta-feira tem sido bênção para as nossas vidas. E no domingo de manhã nós teremos consagração, manhã de consagração, domingo de manhã, às 9 horas da manhã. Irmãos, é para toda a igreja, tá? Então domingo significa que nós vamos ter o culto de manhã, nós vamos ter o culto à noite. Amém, querido? Momento abençoado. Então, se esforce para vir de manhã, é muito bom, irmãos. Clarezinha, você acorda bem, né? Já vem de manhã, à noite você tem a liberdade de vir novamente. Então venha, irmãos, amanhã é domingo, 9 horas da manhã, a gente vai ter um momento aqui, tá bom? Em nome de Jesus. E à noite, 7h30 da noite, culto da família, seja bem-vindo. Irmãos, a gente está acertando, ajustando com relação à aula de canto, tá? A gente vai estar notificando aqui, o pastor Luiz está só ajustando a agenda dele lá, mas logo logo ele vai estar trazendo para nós aqui sobre o dia que a gente vai estar começando a fazer a nossa aula de canto, tá bom, querido? Isso, próximo domingo também, né, consagração de manhã, e à noite, domingo que vem, é ceia do Senhor, tá bom? Então venha. Pastor, eu não estou muito bem, vem na ceia. Ótimo, aí que você precisa vir, irmãos, aí que nós precisamos ver, oportunidade que o Senhor dá de a gente se reconciliar. Domingo, 7h30 da noite, ceia do Senhor, tá bom? Só isso, pessoal. Fecha os seus olhos, coloca a tua mão assim nessa posição, coloca assim a tua mão. Pai, eu quero te agradecer, Deus, nessa hora mais uma vez, por estar, Deus, na tua casa, nesse lugar que o Senhor preparou para nós, Deus. Eu te peço, Pai, nessa hora, abençoa, Senhor, a ida dos teus filhos para sua casa, para os seus lares. Guarda, Senhor, assim como o Senhor guardou a volta, guarda a ida também, Pai, em nome de Jesus. Você com eles, quando, Deus, eles entrarem na casa deles, Pai, a tua presença possa entrar, Deus, eles possam entrar leves. Se saíram pesados, eles possam entrar leves, Pai, em nome de Jesus, e eles venham entender que o Senhor é realmente aquele que alivia todas as coisas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão incomparável do Espírito Santo de Deus, e esteja contigo e permaneça contigo hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. E a tua mão, o alto da tua cabeça, será como óleo precioso descendo sobre as suas vestes. Querido, ó Deus, abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Vai em paz, o Senhor te acompanha. Não vai embora. Mas dá um abraço a pessoa bonita, abençoada que está ao teu lado. Libera a palavra de bênção sobre a vida dela. E sobre evangelismo, tá? A gente está buscando estratégia aí para a gente estar saindo nas ruas novamente. A gente vai estar avisando os irmãos aí, tá bom?